Atenção, este vídeo contém cenas extremamente fortes. Se preparem para conhecer a história de Diabão Prado. Olha, por que eu tô com a voz assim, né? Vamos pro vídeo. E aí, minha gente, eu sou o William Peck e esse aqui é o canal 1 Tatuado. E se tu leu no título, tatuador removeu o nariz, tatuador tirou o nariz fora, o tatuador não tem nariz. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar, que a gente vai trocar uma ideia. Então já peço pra ti aí, deixa um like aqui embaixo, clica em gostei, porque eu vou trazer mais conteúdos desse tipo, dessa pegada de curiosidade, informações do mundo da tatuagem, do universo ali de modificação corporal, que são coisas novas, né, pra maioria das pessoas, pra maioria de nós, na verdade, são coisas novas, e vai ser muito interessante a gente trocar essa ideia. E eu vou falar hoje sobre a história do Michel Prado, que é mais conhecido como o Diabão de Praia Grande, lá de São Paulo, né? Como vocês viram, ele removeu, ele tirou o nariz dele fora. Tirou. Então ele não tem nariz, na verdade. Ele tem e não tem, né? Então essa parte toda aqui do nariz, né? Essa parte aqui que é o nariz, na verdade, ele não tem mais. Então vamos trocar, vou passar pra vocês em mais detalhes tudo o que aconteceu com o Michel Prado, ou melhor, o Diabão de Praia Grande. Então quem é o Diabão de Praia Grande? Quem é esse cara? Quem é? Da onde que ele surgiu? Como que começou todo esse rolê, né? Então o Diabão de Praia Grande é o Michel Prado. Ele é um tatuador lá de Praia Grande, né? De São Paulo. E a história dele começou quando ele queria entrar pro Guinness, né? Ele queria entrar pro livro dos recordes lá, como o brasileiro mais tatuado, né? Com o corpo todo tatuado lá e tal, com mais tatuagens. E ele gosta dessa questão de desafios, de coisas novas, e foi quando a primeira modificação corporal dele foi aquele eyeball, né? Que foi aquela tatu, que é a tatuagem aquela no olho, onde o cara vai lá e tatua o olho fica da cor que a pessoa quiser lá e tal. Então a primeira loucura que ele fez nessa pegada, assim, foi isso, né? Depois que ele tatuou o olho, ele pegou e começou a curtir, ele falou que achou insano aquilo, achou demais, achou muito foda. E ele já tava pensando na próxima coisa. E ele se preparou ali em torno de 3 a 4 anos, se eu não me engano foi 3 anos que ele se preparou para fazer essa modificação corporal do nariz, né? Então ele se preparou um tempo, teve todo um estudo, todo um acompanhamento com alguém especializado ali, né? Alguém da área ali da modificação corporal. Ele falou lá que teve vários estudos que envolveram para ver como que ia funcionar toda a anatomia, todo o rolê, né? Por ser o nariz, né? A questão da respiração, por ser uma parte do nosso corpo muito importante. Então teve todo um estudo por trás antes de executar todo esse processo dessa modificação corporal que ele fez. Então inicialmente, né? A vontade dele era essa, era ser o cara mais tatuado do Brasil para entrar pro Guinness. Mas ele pensou, mas é só isso, eu vou ser o cara mais tatuado do Brasil pra quê? Foi então que ele pensou nessa questão da modificação, ser o cara mais modificado, né? E como ele é conhecido como Diabão, ele já tem as orelhas cortadas, né? Vocês vão ver, vou deixar rodando alguns vídeos na tela. Ele já tem as orelhas cortadas e ele resolveu tirar o nariz, ele resolveu cortar o nariz fora, tirar o nariz fora e a imagem dele se transformou geral, assim, foi algo muito radical. E eu tava vendo algumas matérias, algumas coisas sobre o Diabão, né? E até tem a esposa dele também que é toda tatuada, ele que fez todas as tatuagens dela, que é muito foda, é demais. Eles são bem companheiros, né? E ela falou que nos primeiros dias, quando ele fez essa modificação, que ele removeu o nariz, era algo muito difícil pra ela, assim, olhar e, sabe, conseguir olhar nos olhos dele. E era algo muito forte, só que com o tempo ali, depois de alguns dias, ela falou que se acostumou. E como ele falou, né, toda loucura que ele faz, ela meio contra, e depois que ele faz, ela acha muito foda, ela curte o que ele fez, sabe, e dá todo aquele apoio, todo aquele negócio. Então foi basicamente isso que aconteceu com ele. Inicialmente a ideia era de ser o cara mais tatuado do Brasil, e ele pensou, vou ir além, eu quero ser o cara mais modificado, e ele com esse nome, né, do Diabão aí e tal, ele foi lá e removeu o nariz, exatamente, minha gente. Então vou deixar aqui também, ele posta bastante fotos antigas lá no Instagram dele, vou deixar o arroba ali aqui no como é que é o nome mesmo? Até esqueci. Enfim, vou deixar o arroba dele aqui embaixo na descrição. Lembrei? Na descrição, vou deixar o arroba dele ali pra vocês verem. Ele posta muitas fotos antigas também, da época que ele não tinha tatuagem,
da época que ele ainda tinha o nariz por completo, digamos assim, né? E é muito louco a gente ver toda essa transformação, né? Só que por trás de toda transformação, a gente tem que lembrar o seguinte: o diferente assusta muito a nossa sociedade. Ainda, né? Ainda acontece isso. Então qualquer coisa que a gente faça de diferente, seja mudar um cabelo, seja ter uma barba diferente, seja pintar uma barba de uma cor diferente, que é algo tipo muito louco assim, mas é muito nada a ver, sabe? Fazer um corte diferente no cabelo, as pessoas já te olham meio assim. Tatuagem, as pessoas já te olham meio assim. Então, aproveitando esse gancho que o Diabão de Praia Grande fez, essa modificação corporal, né, que foi a retirada do nariz, ele ainda continua sendo, né, sendo o Michel Prado, ele ainda continua sendo aquela pessoa. E eu queria aproveitar esse gancho dessa situação que aconteceu, dessa curiosidade, dessa informação, né, do mundo ali da modificação, da tatuagem e tal, para falar também sobre essa questão do preconceito, que o preconceito ele ainda existe, né? Ele ainda existe. E principalmente nessa questão que eu falei, quanto mais diferente for algo no ser humano, mais olhares aquela pessoa vai atrair de certa forma. Então, principalmente essa questão da modificação corporal, né? Existe muito preconceito. As pessoas têm preconceito do desconhecido, elas não conhecem, então elas enxergam o cara como um monstro. E é muito bizarro, porque muitas vezes as pessoas olham a gente estranho por ter tatuagem, por ser barbudo. Então imagina um cara que tem uma modificação corporal, o cara tem o olho, ele é todo tatuado, ele tem o olho tatuado, ele tem as orelhas cortadas e ele agora tirou o nariz. E ele é conhecido como Diabão de Praia Grande. Então, né, a gente não pode esquecer que antes de o cara ser modificado, né, o cara ter a modificação corporal ali, o cara ser todo tatuado, ele também continua sendo um ser humano, ele também continua sendo igual a gente. Só que ele resolveu escolher esse estilo de vida pra ele, né? Que muitas vezes a gente acha que o cara é louco, o cara é isso, o cara é aquilo. Que eu tava vendo muito, né, pesquisando ali sobre o Michel Prado, ali sobre o Diabão de Praia Grande. Muita gente falando que o cara só pode ser louco, ele só pode ter algum problema psicológico, que não sei o que, papapá, papapá, papapá. Então, muitas vezes é muitos julgamentos, né? As pessoas julgam muito sem conhecer, então... Será que alguém já tirou, tipo, viu o cara na rua ao invés de tacar pedra, achar que o cara realmente é um diabo? Porque o cara é diferente fisicamente, mas as pessoas esquecem que por trás daquela, né, modificação que ele tem, ele ainda é um ser humano. Ele é igual a qualquer outra pessoa, só que ele escolheu esse estilo de vida, ele escolheu a modificação corporal, ele escolheu ser tatuado, né? Da mesma forma que a esposa dele também, ela é toda tatuada. O que é muito foda, né? Minha esposa também é todo tatuado, temos o casal tatuado, inclusive, no Instagram, aqui no YouTube também casal tatuado, que é o YouTube do casal, o Instagram do casal. E então, essa relação aí do diferente, da modificação corporal, da tatuagem, com preconceito, ainda existe muito, né? As pessoas olham e julgam muito isso. Então, o que elas estão vendo ali, elas, na cabeça delas, montam uma historinha de filme de terror, e elas apedrejam a pessoa sem nem conhecer. Então eu tava vendo também que ele é um cara que gosta de estudar, que gosta de ler, é um cara muito cabeça assim pra negócio, sabe? Então isso diferencia também todo esse rolê, né? E faz a gente pensar, e faz a gente refletir sobre toda essa questão que muitas vezes a gente olha alguém e a gente julga sem nem ter trocado uma ideia com a pessoa. O cara tá caminhando na rua ali por ter um estilo diferente, todo mundo fica com aquele olhar para ele de julgamento, com aquela falta de respeito, que foi algo que eu vi também em algumas matérias que ele falou bastante, que tipo, ele tá acostumado com essa pegada das pessoas olharem, enxergarem ele diferente, né? Ele sabia que isso iria acontecer, mas isso foge do limite aonde a pessoa começa a faltar com respeito, né? Então, beleza, o cara ele sabe que ele vai atrair olhares, ele sabe que ele é diferente, mas isso não dá direito a ninguém faltar com respeito por ele ter escolhido um estilo de vida diferente. O cara tem mulher, o cara tem uma família, o cara tem uma profissão, o cara é tatuador. Então foge muito essa pegada, sabe? Então antes da gente pegar e querer vamos julgar, vamos apedrejar o cara porque ele resolveu fazer uma modificação corporal, ele resolveu ser desse mundo, sabe? Que não é pra qualquer um, o cara tem que ser muito cabeça, aliás, né? Pra fazer algo diferente, alguma mudança nessa pegada no corpo. Então o cara não é louco, o cara não é isso, o cara não é aquilo. Não, simplesmente ele resolveu. Eles gostam, eles curtem esse estilo de vida, né? O cara ele é do mundo da tatuagem já, ele já é tatuador, ele já trabalha com a arte. Então, né,
cara já vive nisso, então não é diferente pra ele. E como ele falou, são desafios. São desafios. Ele queria entrar pro Guinness como o cara mais tatuado do Brasil. E ele resolveu, não, isso aqui não é suficiente, vou fazer algo a mais. Então ele foi lá e arrancou, né, o nariz fora. Inicialmente pode ser bizarro, pode te dar medo, pode ser, porque é diferente, a gente não tá acostumado com esse tipo como é que eu posso te falar? Com esse tipo como é que eu posso falar? Tipo de pessoas diferentes, né? Nessa pegada aí de modificação. Então, a gente não tá acostumado a ver todo dia gente modificada na rua, né? Que tem alguma modificação corporal, ou alguém todo tatuado, né? Não é algo muito comum de tu enxergar todo dia, tu ter contato com aquilo. Então, acaba sendo diferente. Mas, né? É diferente, mas a gente precisa respeitar. O cara que estiver lá, é o direito dele. Ele não tá fazendo mal pra ninguém, ele não tá fazendo nada de mal pra ninguém. Ele tá simplesmente... ele tem um estilo de vida e ele tem ali a ideia dele que entrar pro Guinness agora. Né, nessa questão aí, nessa pegada de o cara mais modificado. Então, cara, ele tem cabeça, um cara de negócio, um cara que pensa, né, porque pra te fazer isso eu tenho que pensar muito. E, então, pra gente finalizar essa pegada aí do Diabão de Praia Grande, do Michel Prado, tatuador, né, vamos respeitar então, antes, se a gente viu o cara na rua, respeita. A gente viu o vídeo do cara na internet e ao invés de chegar... com 1000 julgamentos para o cara resolver tirar o nariz, vamos ver a história do cara, vamos ver o que tem por trás disso, o porquê, né? Porque sempre tem uma história e as pessoas elas já querem chegar apedrejando e julgando e tudo mais. Então é interessante vocês pesquisarem mais ali também, tem o Instagram dele, tem várias matérias na internet sobre ele, que é bem interessante pra gente conhecer também e ver quando o cara começa a falar. A gente já começa a ver que a imagem que ele transmite ali, por ser uma aparência diferente e que as pessoas têm medo e aquela coisa toda do diabão e tal, tu vê que o cara é um cara normal, é um cara como qualquer outra pessoa. Então esse vídeo aqui, né, foi uma curiosidade sobre Michel Prado, ou o Diabão de Praia Grande, né, sobre ele ter retirado o nariz dele. Ele retirou o seu nariz e hoje ele é literalmente um diabão. Mas vamos se respeitar, vamos respeitar as diferenças em todos os aspectos, né? Independente se o cara é modificado, se o cara é isso, se o cara é aquilo, a gente precisa se respeitar. Vamos com tudo e até o próximo vídeo, qual que vai ser? Eu tenho que pensar mesmo, né? Qual que eu vou gravar, qual que eu vou lançar aqui. Será que o pessoal vai gostar? Será que... já sei. Me liguei.